Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 15 de junho de 2023. Mais um dia congelante para os acrianos que não estão acostumados a temperaturas tão baixas. Os acrianos enfrentam o frio mais forte do ano até agora. A temperatura chegou aos 11 graus aqui em Rio Branco e muita gente teve que correr para comprar os agasalhos no comércio da capital acriana. A gente vai conferir agora imagens ao vivo aqui de Rio Branco para você ver como que amanheceu a cidade, né? Conferir também a movimentação. Agora você ainda vê imagens que nós captamos na tarde de ontem aqui em Rio Branco, inclusive a nossa bandeira do Acre. Não, já estamos com imagens ao vivo, gente. 7 horas e 31 minutos, agora 7h32, você acompanha aí as imagens ao vivo na capital acriana, na Gameleira, um ponto turístico aqui de Rio Branco, né? Hoje também a gente vai falar, claro, dos 61 anos de emancipação do Acre a Estado. E daqui de Rio Branco, a gente vai lá para Cruzeiro do Sul conferir como que está a movimentação por lá também no interior do estado, porque em Cruzeiro do Sul a frente fria também surpreendeu muita gente. As temperaturas por lá, na segunda maior cidade do estado, alcançaram 14 graus. Você está acompanhando aí essa moradora ou esse morador passando ao vivo nas nossas imagens, bem agasalhado, viu? O tempo esfriou realmente no nosso estado e, infelizmente, nesse frio, muita gente está em uma situação difícil, sem ter o que comer ou sem roupas, cobertores. Mas gente de bom coração existe sim para ajudar. Esse tipo de ação gera um impacto na vida das pessoas em situação de rua, que hoje precisam do mínimo para ter uma noite melhor. Bom, e além do frio e do aniversário do Acre, que tem uma programação para hoje, aqui no Bom Dia Acre você também vai ter outros destaques, especialmente policiais, 2 criminosos acusados de crimes graves foram presos pela Polícia Civil do Acre. Em Cruzeiro do Sul, um empresário acabou ferido após reagir a um assalto. Os criminosos conseguiram fugir e a polícia ainda realiza buscas pela cidade. Segundo a polícia, o proprietário, ao perceber que a arma dos suspeitos estava sem munição, reagiu à tentativa de roubo, fazendo os suspeitos fugirem do local. 3 irmãos de 4, 5 e 7 anos foram abandonados pelo próprio pai em um motel do 2º Distrito aqui de Rio Branco, na manhã de quarta-feira. A gente vai falar também do Junho Violeta, que estará cheio de ações voltadas para a conscientização da violência contra os idosos. De acordo com dados da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, pelo menos 136 denúncias foram registradas no Acre de janeiro até maio deste ano. E no nosso quadro Bom Dia Doutor, recebemos aqui em nossos estúdios a enfermeira Poliana Bezerra, que é pesquisadora na área de epidemiologia da saúde do idoso. Se você tem alguma dúvida, já pode enviar mensagens para a nossa equipe através do número 99211-2930. Aqui no Bom Dia Acre a gente vai falar também de economia, de oportunidade, as vagas oferecidas pelo Cine, tem ainda as notícias do esporte acriano e, claro, programação aí do Circuito Junino de 2023. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, porque o nosso Bom Dia Acre desta quinta só está começando. Vem comigo! Bom dia para você que acordou cedinho, que já pulou da cama, para você que tem que ir para o trabalho. Eu sei que hoje é feriado aqui no nosso estado, muita gente conseguiu ficar em casa, bem abrigado, agasalhado, acompanhando as informações agora cedinho aqui no Bom Dia Acre. Bom dia para você que já está aí, ligado na programação da Rede Amazônica faz tempo, porque não gosta de perder nenhuma notícia, Então, olha, se você gosta de acompanhar as informações e gosta de interagir também, hoje, feriado, aniversário aí do estado, 61 anos de elevação
do estado do Acre, Emancipação, na verdade. Quero saber quem que está acompanhando, de onde é o acreano, de que parte que você está acompanhando aí o nosso Bom Dia Acre. Manda uma foto. Olha, eu sei que tem muita gente que viaja e sempre tira uma foto com a bandeira do nosso estado. Se você tem aquela foto especial, manda para a gente hoje colocar no nosso Momento Interação, que é para homenagear também o nosso estado, né? Se você está no interior do estado, porque nós, né, passamos ao vivo aí para os 22 municípios acreanos através do portal de notícias G1 Acre, coloca o nome da cidade, de onde que você está acompanhando o nosso Bom Dia e manda para a gente, participa. A gente sempre gosta de receber sugestões, né, de entrevistas, de reportagens, de assuntos que você gostaria, né, de ver aqui no nosso Bom Dia. De repente você conhece algum talento ou tem alguma programação muito bacana para compartilhar com a gente também. Mês de junho a gente sabe que tem muita festa junina por aí, né? Inclusive hoje a gente vai falar sobre essa programação do Circuito do Junino que muita gente está aguardando. Quer participar com a gente? 99211-2930. Você pode marcar a gente também nas redes sociais, @BomDiaC. E tem um outro ainda que, além dos bastidores, passa também as notícias, as informações, não só aqui do Bom Dia, mas do JAC 1, do JAC 2, do G1, do Globo Esporte aqui do nosso estado, da CBN também, que é o @Rede Amazônica AC. De repente, se você não conseguiu entrar em contato através do nosso número, vai lá nas redes sociais que a nossa equipe sempre fica checando aí as informações, as mensagens que chegam para a gente. Dado o recado, para você participar também daqui a pouquinho com a entrevista, né, para a gente falar sobre os direitos dos idosos, maus tratos, o que pode fazer, se você tem alguma dúvida, 99211-2930. Bom, agora são 7h37, vou começar logo o nosso Bom Dia hoje falando do aniversário do estado do Acre, né? E nossa equipe está em um dos pontos turísticos mais movimentados, né, mais procurados e visitados aqui da nossa capital, para falar sobre a programação que vai ter hoje. Quem vai contar para a gente é o repórter Eudérico Silva. Eudérico, bom dia. Mais uma madrugada gelada para os acreanos. Você está aí bem próximo ao rio. A gente sabe que quando a gente está próximo ao rio, a mata, a floresta, geralmente, né, fica bem mais frio. Como que está por aí? Está ventando? Movimentação, por enquanto, estou vendo que está tranquila, né? Mas vai ter festa mais tarde. Isso mesmo, Elisânia. Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo o Bom Dia Acre nesta quinta-feira, feriado, dia do aniversário do estado do Acre. E como você disse, Elisânia, a movimentação muito tranquila aqui na Gamileira, esse ponto turístico do nosso estado. Tem toda uma estrutura montada aqui para a festa de logo mais, para a programação de logo mais, mas eu vou já detalhar sobre essa programação. Antes, quero falar um pouco sobre o tempo aqui fora. Realmente está frio o tempo, amanheceu bem frio aqui na capital acreana, mas menos que ontem, viu? Hoje está um tempinho assim mais agradável aqui fora. Ontem foi o dia mais frio do ano aqui no estado, né? Hoje está um tempinho bem mais agradável, Elisânia. E sem o sol, né? Sem o sol soberano, né? Como diz o hino acreano, infelizmente a gente não tem esse sol soberano hoje. Tá bem nublado aqui fora, viu, Elisânia? Agora sim, falando sobre a programação neste dia, neste feriado de aniversário do estado. Olha só, pela parte da tarde, aqui na Gamileira, acontecerá uma programação alusiva aos 61 anos de estado e haverá também a substituição da bandeira acreana que a gente está vendo ali. Olha só, Elisânia, vou pedir para o repórter cinematográfico Alberto Ferreira mostrar para a gente a bandeira tremulando, né? Com esse tempo frio, vento forte também. E daqui, Elisânia, a gente percebe que a bandeira realmente já está precisando aí ser substituída, porque já está velhinha, viu? Essa bandeira que está tremulando. Então, realmente precisa substituir. Ainda falando sobre a programação de hoje, Elisânia, olha só, começa a partir das 15 horas com a apresentação
musical alusiva ao aniversário do Estado, com músicos da Assembleia Legislativa aqui do Acre. E às 16 horas haverá solenidade de troca da bandeira e a partir das 17 apresentação musical com o grupo Som da Madeira. A partir das 17h30 também haverá uma exposição aqui na Galeria Juvenal Antunes, na Fundação Elias Mansur, apresenta a exposição Tempo da Artista, da Beth Lins. E também no Cine Teatro Recreio haverá um filme documentário sobre a Revolução Acreana. Ainda no Cine Teatro Recreio haverá um espetáculo teatral, Rádio Seringal, com a Companhia Garatuja de Artes Cênicas. Então toda uma programação cultural para comemorar esse dia super especial para os acreanos, o aniversário do Estado. E aí a tarde está recheada de programação cultural também, no Memorial dos Autonomistas, com a solenidade de entrega da revitalização do Memorial dos Autonomistas. Enfim, várias atividades aí durante o dia para comemorar essa data especial, Elisânia, para todos nós que somos acreanos. Eu sou acreano, viu? Tenho muito orgulho disso. Então, parabéns para a gente, parabéns para o nosso estado, né, Elisânia? Eu volto com você no estúdio. Com certeza, Eudérico. A gente só tem realmente a comemorar. Também sou acreana com muito orgulho, levo minha bandeira por onde eu vou e faço questão de tirar foto e dizer que sou acreana. Obrigada. Bom, gente, ontem na Assembleia Legislativa, o general de brigada do Exército Brasileiro, Luciano Batista, foi homenageado com o título de cidadão acreano. Em discurso na tribuna, o general Luciano Batista agradeceu pelo título recebido e fez um relato sobre a experiência vivida aqui no estado e no carinho que tem pelo Acre. Ele falou sobre a difícil missão de combate, no drama das famílias, das queimadas, na verdade, e o pesadelo da Covid-19, combatidos pelo governo e o povo acreano com muita garra e energia e que sempre se colocou como cidadão acreano, mesmo antes de receber a honraria. Luciano Batista também atuou nos estados de Rondônia, Amazonas, Paraná e no Distrito Federal. Bom, agora vamos passar as informações, nas notícias policiais. 2 criminosos acusados de crimes graves foram presos pela Polícia Civil do Acre por meio do Núcleo Especializado de Capturas, com o apoio do Departamento de Polícia da Capital e Interior. O primeiro teve a prisão decretada pela 4ª Vara Criminal de Porto Velho, no estado de Rondônia, pelo delito de tortura, sendo capturado pelos policiais do Acre no ramal do Garapeiro, na Vila Benfica. O preso é integrante de uma facção criminosa e, juntamente com outros autores, teria levado a vítima até o local isolado para praticar atos de tortura, desferindo várias ripadas nas costas, braços e mãos, tendo ainda filmado toda a ação. Já o segundo teve a sentença definitiva decretada pela Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco pelo delito de roubo majorado. Ele foi capturado na travessia Gabriel, Vila Benfica, aqui em Rio Branco. No caso em tela, o detido, agindo com grave ameaça, fazendo menção de que estaria armado, tomou a bolsa da vítima contendo em seu interior a quantia de R$1.000 em dinheiro e um aparelho celular. Após as prisões, os custodiados foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes, a DEFLA, para a realização dos procedimentos de praxe e, posteriormente, serão conduzidos ao presídio da capital acreana. Em Cruzeiro do Sul, um empresário acabou ferido após reagir a um assalto. Os criminosos conseguiram fugir e a polícia ainda realiza buscas pela cidade. Quem conta mais detalhes sobre esse caso é a repórter Raíza Lima. Uma tentativa de roubo foi registrada no centro da cidade de Cruzeiro do Sul nesta terça-feira. Os suspeitos desse crime seguem foragidos. Segundo a polícia, o proprietário, ao perceber que a arma dos suspeitos estava sem munição, reagiu à tentativa de roubo, fazendo os suspeitos fugirem do local. O capitão da Polícia Militar informou que a equipe se dirigiu ao local e precisou levar a vítima ao hospital
pois havia sofrido lesões na região da cabeça. Fizemos patrulhamento, contudo não conseguimos mais encontrar o rapaz, os criminosos. Levamos o empresário até a UPA para que ele recebesse lá o devido atendimento e as orientações para que fosse registrado lá o boletim. Foi recuperada também lá a arma e uma moto que estava objeto de roubo. É muito temeroso o fato de ficar reagindo, porque você pode facilitar ali um roubo virar um latrocínio. A Polícia Militar deve ser acionada o quanto antes, que é para que a gente consiga fazer a intervenção correta e segura lá no local. A polícia da região segue investigando o caso na busca de identificar os autores desse crime. Na tarde de ontem, agentes da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, com o apoio do Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil do Acre, apreenderam 2 tabletes de entorpecentes, ambos pesando cerca de 2 quilos, que estavam escondidos em uma embalagem de um colchão inflável no pátio de despacho de cargas do Correio, aqui na capital. A cadela Gana, em meio de várias encomendas, farejou o entorpecente que estava em um invólucro dentro de um colchão inflável e, ao desenrolar a embalagem, foi constatado a materialidade do crime. A droga teria como destino a cidade de São Luís, no Maranhão. A Polícia Civil do Acre mantém o canal aberto ao público para denúncias em que o cidadão pode enviar mensagens pelo WhatsApp no número 9921 1111, relatando a denúncia ou até mesmo ligando para esse número, para você fazer a denúncia. Vale salientar que a Polícia Civil garante total sigilo das informações e também do denunciante. Bom, gente, agora nós vamos, são o quê? São 7 horas e 46 minutinhos, a gente falou, do frio lá em Cruzeiro do Sul, que os cruzeirenses aí também foram pegos de surpresa. E é para lá que a gente vai conversar agora com a Raíza Lima, que fala ao vivo lá de Cruzeiro do Sul. Inclusive, Raíza, no início do nosso jornal, a gente deu para perceber que algumas pessoas realmente estão bem abrigadas aí, pegou muita gente de surpresa. No Pará costuma ter esse frio ou você teve essa experiência só aí em Cruzeiro do Sul, hein? Bom dia. Bom dia, Elisane, para todos do Bom Dia Acre. Olha, em Belém do Pará, minha cidade natal, lá a gente não é acostumado não ter esse tanto de frio. Eu passei também em Brasília, mas não consegui pegar esse frio todo não. Na época que eu fui lá era verão. Então a experiência aqui realmente foi aqui em Cruzeiro do Sul. E olha, o frio aqui tá demais. A friagem já chegou aqui, agora pela manhã está marcando 16 graus, com temperatura aí térmica, não consigo nem descrever, eu só sei que eu estou congelando para resumir. E ontem, claro, a gente iniciou essa friagem aqui, hoje permanece aqui em Cruzeiro do Sul e eu fiz uma linda reportagem que a gente vai acompanhar agora. O dia em Cruzeiro do Sul amanheceu com nevoeiro. As temperaturas na cidade alcançaram 14 graus nesta quarta-feira. A gente não gosta de tanta quentura, mas do frio também eu prefiro o nosso clima ali temperado mesmo. Agora aqui, quando cai aí, a gente não gosta não. A frente fria vindo do sul e do sudoeste do Brasil vai mudar o tempo na cidade nos próximos dias. A Clícia Lopes aproveitou a baixa temperatura para retirar do guarda-roupa aquelas peças esquecidas. Eu sou muito friorenta, e eu acompanho o frial, então eu tava assim na expectativa. Aproveitando que tudo que tá lá guardado, que tu ganha, que tu compra de brechó e tu tira tudo e vamos lá. O aumento da intensidade do vento oriundo da massa de ar polar que acompanha a friagem aumentou ainda mais a sensação de frio aqui em Cruzeiro do Sul. As temperaturas mais baixas foram registradas na madrugada desta quarta-feira. Em tempo de frente fria, os cruzeirenses já dão dicas de como se cuidar nesse frio. Uma sopinha, um caldo, alguma coisinha do tipo para ver se esquenta mais um pouquinho, Um cafezinho quente de manhã é bom.
E olha, Elisânia, os cruzeirenses estão tentando fugir de tudo que é forma desse frio. Tem uns que estão utilizando um edredom, né, extra aí para dormir. Enfim, tem pessoas até que estão usando 3 peças para tentar fugir desse frio que está demais aqui em Cruzeiro do Sul e também em todo o Vale do Juruá. Eu quero saber de você, Elisane, e aí? Aqui está 16 graus, e aí na capital? Olha, Raíssa, aqui na capital eu acho que os rio-branquenses estão sofrendo um pouquinho mais, porque a gente sempre vê às noites, na madrugada, por volta de 11 graus. Hoje mesmo eu postei no meu Instagram aí 12 graus. Eu já enfrentei nevasca, na verdade, mas quando a gente volta, né, para o calor, você está acostumado a temperaturas altas. Quando cai a temperatura assim bruscamente, então eu sou daquelas que eu durmo com agasalho, durmo com touca, durmo com meia e quando eu acordo já é toda quentinha, não abro nem a janela para não correr risco de não chegar nenhuma rajada de vento. Mas em Cruzeiro do Sul eu sei também, já morei aí, já trabalhei aí, tive experiência, sei que aí tem muitos morros e o vento aí também não é fácil, né, Raíssa? Então, boa sorte para você, se agasalha bem, se abriga, que amanhã a gente volta a se encontrar aqui no Bom Dia, tá? Obrigada, bom trabalho para você. Bom, gente, é isso. Os acrianos estão enfrentando aí o frio mais forte do ano até agora. A temperatura chegou aos 11 graus aqui em Rio Branco e muita gente teve que correr para comprar agasalhos aí no comércio da capital. A bandeira acreana tremulando é sinal que a frente fria, com ventos fortes, chegou ao estado. Um tempo que o acreano não está acostumado. Rapaz, eu sou fraco para frio, meu irmão. Eu já tô congelando essa hora. O Edson garantiu um par de luvas para não passar frio. Eu vou comprar logo um par, porque vai que amanhã tá pior do que hoje, né? Nesta quarta, a temperatura em Rio Branco chegou aos 11 graus. Até agora, essa foi a menor temperatura do ano na capital. Ficou mais frio que em São Paulo, onde a temperatura mínima nesta quarta foi de 16 graus. Apesar de estarem na expectativa para a chegada da frente fria, alguns acreanos não esperavam que a queda das temperaturas seria tão intensa. Muitos tiveram que correr para comprar agasalhos. As vendas da Cleia aumentaram, isso porque foi grande a procura por agasalhos. Começou a procura, né, e grande, porque o pessoal não estava com muita fé nesse frio, aí foi aumentando a intensidade, então até a tarde já foi meio que correria de pessoas em busca dos agasalhos. Alguns ainda aproveitaram a queda das temperaturas para comprar bebidas quentes. A Bruna foi até o mercado e garantiu um café quentinho. Geralmente eu não venho aqui, né? Já vou direto para o trabalho, mas hoje eu tinha que passar a tomar esse café, senão ninguém aguenta trabalhar, não. A dona Creuza acordou cedo para preparar o café que a Bruna tomou. Segundo ela, dias frios aumentam as vendas. Eu não sei o que dá, mas no momento de frio as pessoas sentem fome, né? E a expectativa para a venda é boa. Gostando ou não do tempo frio, sempre há um jeitinho para curtir esse período. Tomar um caldo bem quentinho, né? E se agasalhar, né? Assistir um filme, é isso aí. Gente, o tempo esfriou aqui no nosso estado. Infelizmente, nesse frio, muita gente está em uma situação difícil, né? Sem ter o que comer ou sem roupas, sem cobertores. Mas gente de bom coração para ajudar sempre existe. Quem mostra para a gente essa situação de solidariedade é a repórter Agatha Lima. O frio agrada muitas pessoas, porém, uma parcela da população, que são as pessoas em situação de rua, não ficam felizes com a chegada dele. Infelizmente, nesse frio, muita gente está em uma situação difícil, sem ter o que comer ou sem roupas e cobertores. A coordenadora do Centro de Referência Especializada para a População em Situação de Rua diz que cadastrados no local são 420 pessoas. E explica que a sopa que foi servida no final da tarde dessa quarta foi enviada pelo restaurante popular e que todas as doações da população são bem-vindas e de fundamental importância. A gente sabe que é uma população
que está precisando nesse momento. A gente precisa ter um olhar, né, um olhar mais humano, um olhar de solidariedade, porque nesse momento eles estão realmente precisando muito. A gente está recebendo doações, principalmente cobertores e capas, que são inúmeras pessoas. Hoje a gente tem cadastrado no Centro Pop 420 pessoas, mas a gente sabe que o número pode ser até maior. E eles vêm, muitos aqui vêm só quando souberam da campanha, vêm atrás de um cobertor, vêm atrás de um agasalho. Então é muito importante que a população venha nos ajudar, estejam junto com a gente. Esse tipo de ação gera um impacto na vida das pessoas em situação de rua, que hoje precisam do mínimo para ter uma noite melhor. Como é que foi tua noite ontem? Foi ruim, passei frio. Quase não consigo dormir. Eu me braco com o papelão, aí o vento forte aí tirava de cima de mim. Hoje você veio atrás de um agasalho, né? Agora passo mais frio não. Melhorou? Melhorou, graças a Deus. Comeu também? Comi. Vai ter uma noite melhor hoje? Graças a Deus, vou mesmo. O seu José é natural de Porto Velho e não tem família em Rio Branco. Ele já vive em situação de rua há pelo menos 13 anos. Para ele, poder comer e vestir em um dia frio como o de hoje é uma bênção. Durante o tempo que eu estou aqui no Rio Branco, o frio que eu mais senti foi esse. Sem brincadeira. Eu até chamava, o pessoal de Rio Branco são muito medroso de frio, mas essa agora me pegou legal. O senhor conseguiu ganhar agasalho, cobertor? Cobertor eu ganhei. Graças a Deus que ela me deram 2. Não sei se foi um privilégio, né? Mas me deram 2. Eu me meti no meio dos 2 e pronto, me enrolei mesmo. Com a sopa hoje fica um pouquinho melhor? Melhor ainda, graças a Deus. Eu agradeço a Deus por isso. Bom, gente, hora da nossa conexão com a CBN Rio Branco. Richard de Laureano já está aqui no estúdio comigo para compartilhar as informações que a gente sempre passa para o nosso telespectador aqui, né, Richard? Muito bom dia, mais um dia com frio aqui na capital. Mais um dia a gente acordando cedo, querendo ficar na cama, né? Hoje então, hoje foi mais difícil, eu não sei porquê. Eu achei que essa noite foi mais fria do que a noite passada, então hoje para levantar foi mais difícil, mas é isso, estamos aqui, bom dia, né? Bom dia, então. Bom dia para você que nos acompanha no BDA. Eu prometi ontem, né, e eu vou trazer hoje uma matéria muito bacana que a gente fez, e a gente foi lá acompanhar um projeto, na verdade, Elisânia, que ele leva os alunos da escola, das escolas públicas aqui do estado, para dentro do cinema, né? Porque muita gente não sabe, mas o Cine Teatro Recreio está lá completamente revitalizado, um cinema de alta qualidade, estrutura muito boa realmente, de excelência. E aí eles agora criaram um projeto onde eles tiram as crianças, por exemplo, 2, 3 turmas inteiras, levam, olha, você está vendo as imagens aparecendo na tela, levam as crianças para dentro do cinema. E o que é mais legal dessa história, eu estive lá acompanhando, muitas dessas crianças no final disseram, eu nunca tinha entrado num cinema na minha vida. Então elas estavam realmente muito emocionadas, muito atentas às imagens dos filmes, ficaram encantadas com o que elas viram. O filme que foi passado foi uma animação, mas que fala um pouquinho sobre direito ambiental, sobre preservar as florestas, o meio ambiente. No final, alguns deles voluntariamente, tio, eu quero falar. E aí eles vieram contar a lição que tinham aprendido de respeitar a natureza, de não jogar o lixo no chão. Então é isso que fica, na verdade, uma boa lição para as professoras poderem aplicar também dentro da sala de aula. Você vê nas imagens aí pirulitos que eles ganharam no final também, né? O Orlando estava lá entregando, ele hoje é o responsável pelo Cine Teatro Recreio, junto com o Alexandre Fonseca, tiveram essa ideia brilhante aí de levar, está começando com essas turmas experimentais da Escola Maria Angélica, que fica pertinho ali do Cine Teatro Recreio, mas a ideia realmente é expandir e levar todas as escolas aqui de Rio Branco para conhecer um pouco mais do nosso cinema. Isso faz com que muitas das crianças também depois digam, olha papai, eu conheci o Cine Teatro Recreio, vamos lá? E a ideia realmente é reforçar para que a população
população de Rio Branco, vá ao Cine Teatro Recreio. Além do cinema, tem as peças teatrais que acontecem. O teatro de lá também é muito bonito, num estilo muito tradicional, naquele modelo mais antigo, mas totalmente revitalizado, que respeita a estrutura original. Então vale muito a pena você de Rio Branco. Aproveita hoje que vai ter a cerimônia de troca de bandeira na Gamileira, já dá uma passadinha lá no teatro para conhecer, vai ter sessão acontecendo hoje também. Então fica aí a nossa dica já para o feriado, viu, Elisânia? Perfeito, então. Tem gente que já está na folga aí, já desde ontem, né? Curtindo o friozinho em casa, mas olha, é uma oportunidade e é gratuito também, né? Não custa nada. E além de aprender sobre cultura, sobre meio ambiente, que é super importante, é apresentar também um mundo diferente, com outro olhar para a criançada, né? Com toda certeza, viu? Eu conversei com a professora depois, a professora Maria Antônia, ela me disse, olha, muitos deles realmente ficaram muito empolgados com a ideia de vir no cinema a primeira vez. Isso a gente vai levar para a sala de aula e vai despertar neles cada vez mais o desejo de, quem sabe, dali saem futuros artistas, né, futuros talentos. Essa é a ideia desse projeto, realmente essencial. Parabéns à equipe do Cine Teatro Recreio, ao Orlando, ao Alexandre, que tiveram essa brilhante ideia, que vale muito a pena a gente repercutir e conhecer um pouquinho mais. Com certeza. E também despertar aí para outros professores, outras escolas, não só para a criançada, mas serve para todo mundo, até para os adolescentes, né? Às vezes os adolescentes estão precisando mais do que as crianças. Mais de arte, de cultura, viu? Verdade. Obrigada, Richard. Obrigado, Elisânia. Só lembrando que daqui a pouquinho, no pauta do dia 8h30, vamos falar hoje, claro, especial aniversário do Acre. É o nosso assunto do dia, vamos conhecer muito da nossa história. Você que é acriano e não conhece bem a nossa história, vale a pena conhecer, é uma história linda. Te convido, 8h30 no pauta do dia 98,1 FM ou no portal cbnamazônia.com. Obrigada, bom trabalho para você. Bom dia, Elisânia. Até amanhã. Bom, gente, nós vamos para o intervalo agora rapidinho, mas só lembrando que você pode interagir com a gente, você pode mandar mensagem, fotos, inclusive como que você está abrigado, agasalhado, está acompanhando o nosso Bom Dia aqui de Rio Branco, do interior do estado. Tem foto com a nossa bandeira. Quer compartilhar com a gente? 99211-2930. Não esquece que hoje é quinta-feira, hoje nós temos também o quadro Bom Dia Doutor. Já fica preparado aí, já pega o telefone, agenda no seu celular, que é para mandar a pergunta, sua dúvida que você tem aí a respeito do idoso, tá bom? 99211-2930. A gente vai falar de economia ainda, de oportunidade, inclusive as vagas oferecidas pelo Cine. Você que está precisando aí entrar no mercado de trabalho, não perde que daqui a pouquinho a gente vai passar as vagas do Cine, tá? E olha, a gente volta já já, fico te esperando. De volta aqui no nosso Bom Dia Acre, vamos falar do Junho Violeta, que estará cheio de ações voltadas para a conscientização da violência contra os idosos, né? Foi realizado o lançamento da programação voltada para a sensibilização de toda a população sobre o tema e é o que a gente vai acompanhar. O Junho Violeta foi instituído pela Organização das Nações Unidas e alerta para conscientização e combate a atos de violência contra os idosos. O objetivo da campanha é despertar a sociedade para impedir o sofrimento de idosos que têm enfrentado diversos tipos de violações. O 15 de junho ele é um marco nacional onde a gente fala sobre a violência à pessoa idosa. E nós estaremos fazendo ações de rodas de conversa, de palestras, nos nossos CRAs, no nosso Centro do Idoso e ação também com os nossos idosos que eles adoram. Mais de 53 mil denúncias foram registradas apenas nos primeiros 5 meses de 2023 em todo o país, envolvendo pessoas idosas. Dessas, 2.600 foram na região norte. De acordo com dados da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, pelo menos 136 denúncias foram registradas no Acre de janeiro até maio deste ano. E geralmente essas denúncias que as estatísticas mostram são as violências, digamos, que são perceptíveis por terceiros, mais graves, digamos assim, como a física, um abandono, uma negligência, né? Mas a violência psicológica, emocional, ela muitas vezes ela não é
ela identificada, né? Muitas vezes as pessoas, então, inclusive, lidam como se não fosse violência, né? Ela lembra que existem vários canais para que denúncias sejam feitas e que, pelo Disque 100, elas podem ser anônimas. Funciona 24 horas por dia, é um número nacional, mas ele chega para ser investigado a nível local pelas instituições de investigação e funciona no feriado, finais de semana, então ele é muito seguro e eficiente. 8 horas e 7 minutinhos, hoje é quinta-feira e toda quinta a gente traz aqui no Bom Dia, no quadro Bom Dia Doutor, um especialista na área de saúde para falar sobre determinado assunto, né? Então hoje, dia 15 de junho, também é o Dia Nacional de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa e no nosso quadro Bom Dia Doutor a gente recebe aqui em nossos estúdios a enfermeira Poliana Bezerra, que é também pesquisadora na área de epidemiologia da saúde do idoso e vai tirar algumas dúvidas para a gente sobre a saúde da pessoa idosa, né? Seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente e compartilhar informações importantes, especialmente, né, para essa etapa da vida que é a terceira idade, que, digamos assim, é tão delicada quanto de um bebê, por exemplo, e que precisa de uma atenção especial, né? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada, viu, pelo espaço. Eu me sinto muito feliz, né, de estar aqui. É feriado estadual muito especial para todos nós, mas é uma data, né, o dia 15 de junho é uma data internacional também muito importante para a nossa população madura, né, que são as pessoas idosas. Então, dia 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E aí a gente falar de saúde tem tudo a ver, né? As pesquisas mostram que os idosos que mais sofrem com violência, com algum tipo de abuso, são justamente aqueles com algum nível de dependência, com estados de saúde mais fragilizados e que estariam, assim, mais vulneráveis, né, para sofrer, para serem abusados por terceiros. Perfeito. E lembrando que a partir dos 60 anos já é considerada pessoa idosa, né? Queria que falasse um pouquinho sobre a saúde do idoso. A gente tem aqui a saúde física, a mental, a independência, né, financeira também, a capacidade funcional e, claro, o suporte. Então, muita coisa aí que pode afetar a saúde de uma pessoa idosa, né? Perfeitamente. Esse entra justamente com o nosso conceito, né, da saúde plena, que envolve diversos aspectos da vida humana, né? Então, quando a gente fala de saúde, a gente não só está falando da independência física, da capacidade desse indivíduo de realizar suas atividades de vida diária, mas estamos falando, sim, da sua integridade cognitiva, emocional, psicológica, que tem total relação, inclusive, de manifestação clínica física, né? Então, de fato, questões de habitação, oportunidade, renda e até a integração em sociedade, isso está totalmente relacionado ao conceito pleno de saúde e a gente tem que estar atento, né, e defender para que a gente chegue nessa fase de vida, né, que é a idade avançada. Gostaria até de aproveitar o ensejo, né, e que a gente se policie nas nossas palavras, nas nossas colocações em relação a essa faixa etária, né? E quando a gente fala assim algumas comparações, né, infantilizando o idoso, chamando ele por algum apelido que o infantilize, isso não é interessante, né? Na verdade, isso é uma forma discriminatória de lidar com essas pessoas, porque eles são adultos, tiveram uma trajetória de vida e estão na fase de vida mais avançada, mas são adultos, né? E uma vez estando com a sua capacidade cognitiva plena, né, nós devemos respeitar as decisões, as manifestações, os caminhos que eles escolhem para si, e isso tem que ser assegurado, né? Então, o que a gente vê muitas vezes que a família, uma vez que o seu pai, a sua mãe, enfim, seu parente esteja nessa fase de vida, começa a achar que sabe o que é melhor para ele e desconsiderar aquilo que para ele, sabe o que é melhor, né? O que ele decide pela vida dele. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, a gente levar para as nossas famílias essas discussões, porque isso é uma forma que vai tolhendo, né? Ele vai realmente tirando a autonomia deles, isso afeta o senso de valor
e isso é muito prejudicial para a saúde emocional, psicológica e com manifestações físicas também, né? Perfeito. Inclusive tem até um questionamento sobre isso aqui, sobre esse respeito, né, da autonomia. Até onde você dá autonomia ou cortar? Porque às vezes tem... a pessoa está falando aqui, eu tô tentando entender, né? Às vezes a pessoa pode dar autonomia demais além do que é permitido. Tem alguma forma de chegar a esse equilíbrio, de perceber onde que é esse equilíbrio? Perfeito, perfeito. Então, assim, é muito importante que todos nós, né, em todas as fases de vida, a gente esteja atento e com autocuidado, né, cuidando da sua saúde. E quando a gente chega na fase de vida avançada, na verdade, a gente vai colher os frutos daquilo que a gente construiu ao longo da nossa jornada de vida. Então, é natural, e na verdade deveria ser natural, que todos nós tivéssemos a prática do autocuidado, fazer exames de rotina, né, de tempos em tempos fazer um acompanhamento clínico de como está a sua saúde, aquele check-up que a gente sabe que muitas pessoas fazem, isso é o ideal. E nessa fase de vida não é diferente, né, talvez até de uma forma mais frequente. Então, existem especialistas que podem estar avaliando justamente essa condição cognitiva, essa autonomia, tanto de decidir por si, né, para uma questão de saúde mental, cognitiva, desempenho cognitivo, como fisicamente, né? Então, nós temos na área da medicina o especialista na questão de doenças do idoso, que é o geriatra, né? Então, na nossa rede pública a gente temos geriatras muito bons aqui no estado, e esse é o profissional médico, digamos assim, que faria essa avaliação geriátrica ampla, que seria capaz de justamente identificar, né, até onde esse indivíduo, nessa fase de vida, ele está tendo a sua capacidade, né, de autonomia, de decidir por si, se já é o momento, né, de terceiros assumir, por meio de curatela, inclusive, a responsabilidade, né? E aí é um ponto muito importante da gente, inclusive, no dia 15 de junho, falar sobre, que muitas vezes quando chega nessa condição, né, de terceiros ter que, digamos, tomar contas, né? Isso, tomar as decisões, inclusive da vida financeira, a gente tem que pontuar que quando se tem essa autorização, essa curatela, essa responsabilidade, né, judicial por esse indivíduo, não pode se deixar de que realmente todos os seus recursos financeiros ele seja destinado para o idoso. Então, isso caracteriza o desvio, digamos assim, né, do seu recurso, caracteriza uma das violências que a gente mais encontra nas estatísticas, que é a violência financeira. Então, é a apropriação do cartão do idoso, às vezes tem autorização, né, judicial para que gerencie essa verba, no entanto, muitas vezes é para benefício próprio e não do idoso. Então, isso caracteriza, sim, uma violência e, de fato, traz muito prejuízos. Tem uma outra pergunta aqui relacionada sobre isso. A telespectadora disse: bom dia, o meu vô já é bem idoso e deficiente visual, mora em uma casa sem condições de moradia, mas os filhos já tentaram tirar ele de lá, mas ele se recusa. O que pode ser feito nessa situação, né? Que orientação que você daria para essa pessoa? E deficiente visual ainda, deficiente visual. Ele mora sozinho? Não falou se mora sozinho, mas... Essa é uma condição realmente que exige um acompanhamento, né? E um acompanhamento multidisciplinar. A nossa rede de atenção ao idoso, ela tem que ser envolvida aqui nesse tipo de caso. Uma avaliação não somente de saúde com relação à capacidade dele, né, de gerenciar a própria vida, de ter autonomia física e cognitiva, tanto de independência como de autonomia para manter as atividades de vida, né, de forma segura, e a questão da avaliação, inclusive da assistência social, para poder mediar esse arranjo familiar e poder mediar nessa situação. Então, eu aconselharia a procurar a unidade de saúde, né, do local onde ele mora, para que a equipe de saúde possa fazer um estudo de caso e articular junto com a assistência social para mediar essa situação. Perfeito. Tem uma outra dúvida aqui também. A nossa telespectadora quer saber como que se pode identificar o sintoma de Alzheimer. Se tem algum
algum sinal já que você pode, de repente, né, já levar a um médico, um especialista. Perfeito. Alzheimer o estado demencial, né, é uma patologia mais comum dentre as demências encontradas. É importante a gente também salientar que o Alzheimer não necessariamente é obrigatório que as pessoas, na idade mais avançada, ela venham a desenvolver, né? Existem predisposições genéticas, existem fatores externos, comportamentais, que podem estar aumentando o risco para o desenvolvimento dessa patologia, né? Então, ela tem que ser muito bem avaliada e, geralmente, os primeiros sinais do Alzheimer, eles acontecem 10 anos antes de uma manifestação clínica mais importante, né? Então, os primeiros relatos e que a gente vê que gera muita angústia é quando vem lapsos de memórias importantes, no sentido de repente, não lembrar mais qual é o caminho de retorno para casa, é aquele idoso que sai para comprar alguma coisa e de repente esquece até como que vai pegar o dinheiro na carteira, sabe que tem que pagar, mas ele sente que está faltando alguma coisa e não sabe como. Então, esse estado de angústia e que o indivíduo começa realmente a identificar que está tendo um lapso de memória importante, seriam os primeiros sinais, né? Então, seriam lapsos de memória mesmo momentâneos e que gera uma angústia de não identificar o que é que está acontecendo, né? A questão de lapsos de memória, é importante a gente também não gerar um alarde, né? A gente tem a síndrome pós-Covid, muitas pessoas têm sentido a questão realmente do esquecimento, e a questão do esquecimento também, a falta de memória, ela tem sido muito corriqueira em todas as fases de vida, por uma questão, inclusive, dos nossos hábitos da sociedade pós-moderna, a questão de privação de sono, né? Então, a insônia, a gente dormir menos do que o nosso organismo necessita, não passar pela fase do sono de forma adequada, inclusive isso é um fator de risco para estados demenciais, né? E inclusive para a perda de memória, essa que as pessoas não lembram, onde foi que eu guardei a chave, estou saindo atrasada, e na verdade isso é falta de foco, né? A gente vive muito hoje de multitarefas e a falta de foco faz a gente de fato esquecer, né? Porque a nossa biologia ela é muito sábia e ela vai filtrar aquilo que é importante. Como a gente acumula muitas coisas na nossa mente ao longo do dia, isso sobrecarrega. Perfeito. Então é a gente ter atenção plena, práticas de manejo de estresse, investir no sono e, no caso de uma suspeita de Alzheimer, procurar uma avaliação com um neurologista, né? E o ideal no idoso, o geriatra, que aí ele vai avaliar amplamente, integralmente. Claro. Poliana, obrigada mais uma vez pela disponibilidade, por esclarecer aí algumas dúvidas dos nossos telespectadores. E fica o convite aí para um outro momento, se você quiser participar aqui no Bom Dia. Perfeito, obrigada. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Estou à disposição. Bom, gente, vamos passar agora as notícias de Brasília, porque foi instalada no Senado, nesta quarta-feira, a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a atuação de organizações não governamentais na Amazônia. A CPI pretende investigar a utilização do dinheiro injetado nos últimos 20 anos nas entidades. No primeiro dia da CPI das ONGs no Senado, tivemos a escolha da mesa diretora. A presidência ficou com o senador Plínio Valério. Ele foi eleito por unanimidade. São denúncias, né, que a gente tem que correr atrás. Há denúncias de tráfico de crianças, há comprovado, eu já tenho uma prova de terras compradas por ONGs estrangeiras com laranjas brasileiros. Então, são muitas denúncias que a gente não tem como provar, a não ser com a CPI. E a gente vai em busca dessas denúncias. A instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito acontece após 4 anos de tentativas. O parlamentar do Amazonas foi o idealizador do pedido da CPI. A vice-presidência do grupo ficou com Jaime Bagatoli e a relatoria com Márcio Bittar. Qual é a dúvida que paira, qual é a denúncia que paira? É que interesses estranhos ao interesse brasileiro, ao interesse principalmente de 28 milhões de brasileiros e brasileiras que habitam a Amazônia, proliferam contra a nossa vontade. Tem algumas coisas que estão erradas. A comissão é composta por 11 senadores titulares e vai aprovar na terça-feira da próxima semana o plano de trabalho. A CPI quer investigar a atuação das organizações não governamentais na Amazônia nos últimos
20 anos. Os trabalhos devem seguir aqui por até 130 dias. O foco da investigação será o financiamento das ONGs. O senador Plínio Valério diz que alguns caminhos já foram definidos. Eu vejo o Instituto Socioambiental, o ISA, a Fundação Amazônia Sustentável, são duas que fatalmente terão que vir aqui, porque pegam muito dinheiro e fazem pouco. E eles vão ter que nos provar que fazem muito. Se não conseguir provar, eu vou ter que dar parabéns para eles. A convocação de lideranças indígenas, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas e do Tribunal de Contas da União foram definidas. Nós não podemos continuar num território tão rico, vivendo tão pobre. A região norte, hoje, é a região mais pobre do país. Então, alguma coisa não está batendo. A comissão temporária do Senado, que acompanhou a crise humanitária e sanitária da terra indígena Yanomami, aprovou o relatório final nesta quarta-feira. As sugestões contidas no documento serão encaminhadas para o Executivo Federal. A sessão começou com um impasse entre os integrantes da comissão sobre o conteúdo do relatório. A senadora Elisiane Gama discordou de algumas sugestões contidas no parecer de autoria do relator, senador Doutor Irã. Com o apoio de outras senadoras, a parlamentar convenceu o colegiado a retirar alguns pontos, o que possibilitou a aprovação do documento. Nós tivemos que fazer uma série de adaptações no relatório. O relatório, da forma inicialmente como estava apresentado, era um relatório que não poderia ser aprovado. Nós conseguimos retirar, por exemplo, a defesa da mineração em terras indígenas, que é ilegal do ponto de vista da nossa Constituição Federal. Nós conseguimos também deixar o registro aí da quantidade de crianças, não é? E não só crianças, mas também índios adultos que vieram a morrer por conta dessa crise sanitária sem precedentes na história brasileira. Além das propostas que serão encaminhadas ao governo federal, a comissão sugeriu a aprovação de um projeto de lei que trata da identificação do ouro, para que seja possível confirmar o local em que foi extraído. O projeto de lei mais importante é aquele que trata da certificação da origem do ouro, que hoje ainda há uma controvérsia nesse sentido e nós achamos que foi muito importante deixar consignado no nosso relatório. Foi uma sugestão da nossa vice-presidente Elisiane e da base do governo e também um projeto muito semelhante que foi oriundo de uma proposição do nosso senador astronauta Marcos Pontes. O documento final da comissão reúne medidas econômicas e sociais para proteger os Yanomami e evitar o retorno do garimpo. O texto prevê também oportunidades de qualificação de mão de obras para garimpeiros conseguirem migrar para atividades legais. Há ainda a sugestão de programas de incentivo à agricultura familiar indígena e de melhorias na estrutura de atendimento à saúde e de proteção do território. Foi aprovado, com acordo de ambas as partes e hoje, na verdade, temos um documento para apresentar para o presidente Rodrigo Pacheco, conclusivo dessa comissão externa dos índios Yanomamis, a qual eu presidi, e tenho certeza que o Poder Executivo poderá apoiar e absorver muito daquelas informações que estão ali contidas nesse relatório. 8 horas e 25 minutos, vamos agora saber o que é destaque no G1. Tácita Muniz, que é editora do portal G1 Acre, já está aqui comigo. E a gente vai começar falando de um caso no mínimo estranho, né, Tácita? O que foi que aconteceu, o que o G1 apurou em relação a esse caso aí? Bom dia, Elisânia, bom dia para todo mundo que nos acompanha aí pelo Bom Dia Acre. Olha, Elisânia, é uma história estarrecedora, viu? 3 irmãos de 4, 5 e 7 anos foram abandonados pelo próprio pai em um motel do 2º Distrito de Rio Branco, capital do Acre, na manhã de ontem. As crianças e o pai são imigrantes, mas as autoridades ainda não conseguiram descobrir a nacionalidade da família. A polícia militar foi acionada por funcionários do motel. O imigrante entrou a pé com as crianças, um menino e 2 meninas, foi até um quarto, as deixou lá dentro e foi embora. Ainda segundo o registro policial, uma funcionária que teria visto a situação ainda tentou questionar o homem, mas ele não falava português e fugiu. A equipe policial então fez contato com os conselheiros do 3º Conselho Tutelar de Rio Branco. A PM fez buscas pelo homem, mas não conseguiu encontrar o suspeito, viu?
A conselheira Idanhara da Cunha explicou que as crianças foram levadas para um abrigo da capital. Elas não estavam com documentos pessoais e não conseguiram repassar o nome dos pais. Ainda segundo a conselheira, as poucas informações levantadas foram repassadas pela criança mais velha, que é o menino de 7 anos. Ela acrescentou que as equipes ainda tentaram encontrar um tio, avô ou outro parente das crianças para obter mais informações da família, mas não encontraram nada ainda, viu? E a gente, claro, vai continuar acompanhando essa situação. Nossa, que situação, realmente, né? Nunca tinha ouvido falar nada parecido. O questionamento que fica é por que o pai, né, já que são imigrantes, né, se estavam passando alguma dificuldade, se foi um ato desesperado, enfim, né? São muitas perguntas que a gente ainda vai precisar ter muitas respostas, né, Elisane? Talvez por conta do frio também, né? Queria proteger as crianças, a gente não sabe ainda. Mas, claro, vamos continuar esperando. Agora, mudando de assunto, né, vamos falar de Expo Acre, que é um evento aí muito esperado por muita gente aqui no estado, uma das festas que movimenta mais, né, economicamente e também em relação a festas, né, Tássita? Exatamente. O pessoal já começou a tirar a bota do guarda-roupa com friozinho, né, Elisane? Então vamos pegar esse gancho aí, porque mais precisamente, né, vamos falar de um concurso típico da Feira Agropecuária para as mulheres que sonham com a faixa de rainha do rodeio. Já estão abertas as inscrições aí para a edição do concurso deste ano aqui no Acre, viu? A seletiva é conhecida por escolher a representante da Expo Acre, a maior feira agropecuária do estado. O concurso está na 23ª edição e as inscrições iniciaram ontem e se encerram no dia 26 de junho. Para participar, basta encaminhar uma mensagem no perfil oficial do concurso Rainha do Rodeio Expo Acre. E também as interessadas devem, dentre os requisitos, né, responder alguns requisitos aí, morar no Acre, ter 18 anos ou mais e dispor de tempo para participar dos ensaios e provas de roupa. Além disso, 4 características são consideradas e avaliadas pelos jurados, sendo beleza, simpatia, oratória e performance country, viu, gente? A seletiva é no dia 29 de junho, onde serão escolhidas as finalistas que representarão os municípios do Acre, bem como empresas locais e fazendas. Já a fase final ocorrerá no dia 23 de julho. Além da faixa, a campeã abre a Cavalgada 2023 e o rodeio da Expo Acre, bem como demais prêmios e participações em atividades da feira. O evento é organizado pela Associação dos Colunistas Sociais do Acre, em conjunto com a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo. Em 2022, a estudante de medicina Sara Ayashi, de 26 anos, da cidade de Brasileia, foi a vencedora do concurso. Ela concorreu com outras 10 finalistas e a coroação ocorreu no dia 23 de julho, em evento que foi na frente do Palácio Rio Branco. Então aí, para as interessadas, corre para ver, se inscrever que dá tempo, viu, gente? Vamos lá, galera, mulheres, coloquem o cropped e vamos reagir. Perfeito, então, Tássita, obrigada. Bom restinho de feriado para você, que ainda vai continuar trabalhando, né? Vamos continuar aqui, firmes e fortes e com frio, né, Elisane? Perfeito, até amanhã, então. Obrigada, até amanhã para você e para todo mundo. Tchau, tchau. Ô, gente, vamos para o intervalo agora rapidinho. Se você quiser participar com a gente, 99211-2930. Tem as redes sociais também para você marcar a gente lá nas redes sociais. Daqui a pouco a gente volta com as notícias do esporte, que é o Topinho vai passar tudo para a gente. Até já! De volta aqui com o nosso Bom Dia Acre, a gente vai agora com as informações do Eudérico Silva, que vai falar sobre a programação da festa junina. Bom dia mais uma vez, Eudérico. Bom dia, isso mesmo, a gente vai falar sobre o 15º Circuito Junino aqui de Rio Branco, programação que começa hoje. Sobre isso eu vou conversar agora com Aurimar Aragão, que é coordenador de equipamentos culturais da Prefeitura de Rio Branco. Aurimar, bom dia, a programação começa hoje, o que o público já vai ter hoje? Bom dia a todos os telespectadores da TV Acre. Hoje começa com a disputa da realeza, né? Vamos conhecer a realeza do São João Municipal, né? O circuito municipal começa hoje a partir das 18 horas com a competição da realeza. Aí a partir de amanhã começa a competição das quadrilhas, até domingo.
Quantas quadrilhas se apresentam aqui no 15º Circuito Junino? Competindo 7, aí tem mais algumas convidadas, né? Melhor idade do Sesc e outras. Qual a premiação para quem participa da competição do concurso de quadrilhas? Tem premiação em dinheiro. A Prefeitura de Rio Branco vem valorizando muito o prefeito Tião Bocalon. Ele aumentou a participação, o valor de R$5.000 por participação, e também vem fomentando na premiação e garantindo a participação da representante do município no Arraial Brasil em Brasília. Aurimar, agora a gente está vendo toda uma estrutura montada aqui no quadrilhódromo, próximo da Arena da Floresta, tem algumas barraquinhas. Além das apresentações, haverá aí comidas típicas. Que outras atrações vocês vão oferecer para o público? A previsão de término das apresentações, a partir das 10 horas se encerra, né? Das 22 horas até as 23, 24 horas vai ter som ao vivo e muito forró aqui para a população dançar. Vamos estar abrindo o quadrilhódromo, o povo está dançando, se divertindo, fazendo aquela brincadeira saudável que a população precisa depois da pandemia e, acima de tudo, aumentar a autoestima da população. A programação começa hoje, vai até domingo, certo? Começa a que horas? A partir das 18 horas, né? Brinquedo, muita comida típica. Você que está em casa com frio pode vir aqui tomar um tacacá, tomar um quentão, né? E se divertir um pouco, trazer seu filho para se divertir, aqui é um local seguro, né? Estamos montando toda uma preocupação, o prefeito tem se preocupado com a parte da estrutura da segurança também. E passar uma noite de lazer com sua família aqui no Arraial. Como é que está a expectativa dos grupos juninos? A gente sabe que eles se preparam, investem em figurino, ensaiam bastante. Como que está a expectativa desses grupos para participar dessa competição? A expectativa é muito grande. Primeiro que no estadual, aqui é o credenciamento para ir para o estadual, nem todo mundo vai, né? A não ser que o município não participe. E aí a expectativa é muito grande. Ainda ontem à noite teve aqui no ensaio Sassaricã na Roça, fazendo marcação de tablado, já passou aqui a Menina Pega-Pega, já passou aqui a Matutos na Roça, fazendo marcação de tablado, que a expectativa, a gente vê que a atenção agora aumentou, triplicou, porque daqui você pode ir para o estadual ou você pode ficar lá de fora, ou você pode ir para Brasília representar o estado. Aurimar, queria que você explicasse agora como que vai funcionar a premiação, quando que o grupo ganhador será premiado e como é que funciona essa premiação? Na sexta-feira, a gestão, a Liga de Quadrilhões do Acre, que é parceira do evento, né? Realizadora também do evento, vai estar entregando a premiação aqui ao vivo, né? A apuração também ao vivo, toda aqui no evento. Depois da última dançar no domingo, com essa apuração ao vivo. E que tipo de critérios são avaliados? Casamento junino, figurino, evolução, harmonia e conjunto. Para a gente encerrar, Aurimar, queria que você deixasse o convite agora para quem está em casa, gosta de Arraial, gosta dessa programação. Queria que você fizesse o convite agora. Queria convidar toda a população rio-branquense, né, para estar hoje, a partir das 18 horas, dando início no nosso Circuito Junino Municipal, aqui no nosso quadrilhódromo, na Amadeu Barbosa. Venha você e sua família. Maravilha, muito obrigado, Aurimar, pelas informações. Eu conversei aqui com o Aurimar Aragão, que é coordenador de equipamentos culturais da Prefeitura de Rio Branco. E fica o convite para quem está em casa para participar do 15º Circuito Junino. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Eudérico. Além das comidas quentinhas, deve ter uma fogueira também para aquecer nesse frio, né? Então tá aí feito o convite se você puder participar. Bom, gente, agora são 8 horas e 37 minutos. Vamos falar de esporte aqui no Bom Dia. Kelton Pinho já está aqui preparado. Quintou com informação, notícia. A gente vai começar com o quê, Keltinho? Bom dia. Então, muitos gols ontem, nesse frio, Elisânia. Bom dia para você e para todo mundo que acompanha então, o Bom Dia Acre. Então, o frio fez bem, né? Fez bem, eu vou já te contar, e esse frio fez bem demais. Eita. Começar falando sobre o Humaitá, que jogou fora de casa. E olha só, Elisânia, será que é uma mágica aí do frio? O Humaitá venceu a primeira partida fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série D. Que coisa boa! Olha aí, ó. Venceu o São Raimundo de Roraima por 3-2. A gente tem os gols da partida. Primeiro gol marcado ainda no primeiro tempo. Essa bobeada da defesa do São Raimundo, o Aurélio Dias marcou para o Humaitá. E aí no início do segundo tempo, o André Lima, depois dessa cobrança de falta, a bola sobrou, ele acertou esse lindo chute de fora da área. 2-0 nesse momento aí do jogo para o Humaitá. Quando se parecia que ia ser um jogo mais tranquilo, aí o São Raimundo foi lá e fez um gol para diminuir a desvantagem com o Carlinhos Souza. 2-1.
O São Raimundo complicou um pouco mais a vida do Humaitá quando empatou o jogo com esse gol de cabeça do Juninho, 2-2, mas o futebol tem essas coisas, né? No finalzinho do jogo, nessa jogada do Índio pelo lado esquerdo, a bola foi cruzada para a pequena área e ele, o André Lima, conseguiu marcar o gol e decretar aí a vitória, a primeira vitória do Humaitá na Série D. E digo mais, em competições nacionais desde 2019, desde que o Humaitá estreou em competições nacionais na Copa Verde, essa foi a primeira vitória do time fora de casa, então uma vitória histórica aí para o Humaitá nesse Campeonato Brasileiro da Série D, resultado que deixou o Humaitá na terceira posição do Grupo 1, agora soma 13 pontos, o Humaitá ganha esse fôlego a mais aí para lutar pela classificação. A gente estava até comentando ontem sobre essa dificuldade, né, dos times acrianos ganharem fora de casa. Será que o frio teve a ver? Eu nem sei se lá estava frio, mas, né, quem é supersticioso vai, né? Vai que foi daqui para lá, né? Soprou a favor. Exatamente. Quem não teve a mesma sorte, Elisânia, foi o São Francisco. São Francisco recebeu o Nacional do Amazonas aqui em Rio Branco, no estádio Florestão ontem, e acabou perdendo. O primeiro gol da partida saiu ainda no primeiro tempo, nesse gol marcado pelo Érico Júnior, 1-0 para o Nacional do Amazonas. O Nacional é o líder, né, da Série D, do Grupo 1 da Série D, aí, chegando aos 19 pontos. O segundo gol, marcado pelo Yuri Tanque, depois dessa cruzamento aí para a área, teve esse gol marcado. Daí já foi o Érico Júnior. Antes desse gol que a gente mostrou, que eu já falei um pouco atrasado, o Yuri Tanque marcou, e aí depois o Érico Júnior marcou novamente, foi 3-0 o resultado do jogo. O Nacional do Amazonas agora, como eu falei, líder aí, abre 4 pontos de vantagem na liderança, tem 19 pontos. E o São Francisco, né, aqui do Acre, continua na 7ª e penúltima posição com apenas 6 pontos somados. Os dois times acrianos voltam a campo no próximo final de semana. O Humaitá vai receber aqui em Rio Branco o Princesa dos Solimões do Amazonas, no Florestão, jogo válido aí pela 9ª rodada, a partir das 4 horas da tarde. E no domingo, o São Francisco visita o Trem do Amapá, lá no estádio Zerão, em Macapá, a partir das 2 horas da tarde, horário aqui do Acre. Então esses são os dois próximos compromissos de Humaitá e São Francisco na Série D. Perfeito, então. Bora mudar agora para falar de feminino, feminino. Exatamente. Campeonato Acreano Feminino Sub-17. Hoje a gente tem o fechamento da primeira fase do Campeonato Acreano Feminino Sub-17 no Florestão, 2 jogos. Jogo aí que, inclusive, vai decidir quem vai ser o líder, né, dessa primeira fase do Campeonato Acreano Feminino. Vai ser no confronto entre São Francisco e a CEMURB. São Francisco é o líder no momento com 9 pontos, a CEMURB tem 7. O São Francisco precisa, pelo menos, então, aí, empatar para terminar essa primeira fase na liderança. Né? Se terminar na liderança ou até mesmo na segunda posição, esses dois times, no caso, têm a vantagem do empate nas semifinais para chegar à decisão. A CEMURB, no caso, precisa vencer para poder ser líder. O outro jogo é entre Atlético Acreano e Real Sociedade, né? Os times aí que ainda não conseguiram vencer na competição jogam, então, para tentar ver quem vai ser o terceiro e o quarto colocado. Está aí a classificação do Campeonato Acreano Feminino Sub-17. Lembrando que o Plácido de Castro foi eliminado na primeira rodada porque não compareceu no jogo e aí foi eliminado por WO. Automaticamente, só para a gente situar, esses 4 times, né, que estão na briga, e todos eles já estão nas semifinais, né, porque o Plácido de Castro já saiu. Só que aí as semifinais vão ter um cruzamento olímpico, né, que seria aquele do primeiro colocado contra o quarto e o segundo contra o terceiro. Os 2 primeiros colocados têm a vantagem do empate para chegar à decisão. Então, boa sorte aí às meninas que brigam por esse título, né, desse inédito Campeonato Acreano Feminino Sub-17. Legal. Agora vamos mudar de esporte também, né? Vamos falar de basquete? Basquete. Uma competição tradicional, Elisânia. Já está anunciada aí pela Federação Acreana de Basquete. É a 11ª Copa Dr. José Uieno de Basquete, que vai ser disputada em agosto. Estava marcada inicialmente para o finalzinho de julho, mas devido à Expo Acre, a federação decidiu esperar terminar a Expo Acre para poder realizar essa competição. As inscrições estão abertas, vão até o dia 30 de junho, 30 desse mês, né, varia entre 100 e 150 reais por equipe, uma competição que movimenta, né, o basquete acreano aí, tradicional, já realizada há muitos anos aí pela Federação Acreana de Basquete, e vai estar sendo realizada novamente nessa temporada. A data e o local, né, como eu falei, a data vai ser depois da Expo Acre, a federação ainda não decidiu uma data, né, fixa a princípio, e também vai ser nas categorias adulto e sub-20.
Na última edição, o Porto Velho ficou com o título no masculino e no feminino adulto e o Telégrafo de Cruzeiro do Sul foi campeão no sub-20. Então, boa sorte aí às equipes que vão disputar mais essa competição. Perfeito, então, Keltinho. Lembrando que quem quiser ter informação atualizada sobre o esporte acriano, basta entrar lá no site, né? Isso aí, ge.globo.com/c, acessa o GE e fica muito bem informado do esporte acriano. Então a gente se encontra aqui de volta amanhã, sexta-feira, acabando a semana, com mais novidades do esporte. Fechou então. Valeu, Elisane, até amanhã. Obrigada, Keltinho, até amanhã. Ô, gente, agora são 8h43, está quase acabando o nosso Bom Dia Acre aqui, mas claro que hoje, né, o Estado comemora aí 61 anos de emancipação e o nosso grupo Rede Amazônica celebra junto com você aí de casa e em homenagem ao amor que nós temos, né, pelo nosso estado, nós vamos deixar vocês com algumas imagens aí, alguns pontos turísticos, né, bonitos aqui da nossa capital, capturados pela nossa equipe, inclusive com a bandeira do nosso Acre aí na gameleira. Imagens de drone aí do Edmundo Souza, é isso? Então é isso, gente. Até amanhã. Muito bom dia para você.